Vou entrar em detalhes, mas aqui são os 3 principais passos desde 2011 que nós entendemos e que nos fez perceber essa necessidade de mobilização setorial, né? Então, a conferência que levou à estratégia de Honolulu, que gerou dentro da indústria global dos plásticos uma declaração conjunta, da qual a Plastivida se tornou signatário, e a partir desse momento a gente também precisava então mobilizar a nós, primeiramente, enquanto entidade de classe, enquanto associação, e claro que a depender dos resultados, do envolvimento, do desenvolvimento desse trabalho, passar a envolver outros atores, né, do próprio setor e também fora do setor, né, porque esse não é um problema que nós vamos resolver, ou que o governo vai resolver, ou que a sociedade vai resolver, ou que o varejo eventualmente vai resolver, enfim. Esse é um problema que todos precisam estar juntos, com responsabilidade, com conhecimento científico, e foi a partir daí que a gente começou a desenvolver esse trabalho. Por favor, próximo. Então, nós criamos o Comitê Lixo nos Mares, dentro dos associados à Plastivida. Eu lembro que foi uma dificuldade no sentido de entendimento interno, porque o nosso conselho falava assim, poxa, mas por que você vai pesquisar os plásticos se a gente sabe que no final do dia nós vamos ter o plástico boiando, todo mundo sabe que ele está ali. Não, mas a gente precisa entender de onde ele vem, por que ele vem, a gente precisa ter um cenário, vamos dizer assim, focado no Brasil, porque as soluções que são aplicadas lá fora não necessariamente cabem aqui. E as daqui, por outro lado, talvez não caibam lá fora, mas essa troca de informações nos permite que usemos essas situações na divulgação, no trabalho, nas propostas setoriais, aqui no Brasil também. Pode passar. Então, em 2012, a gente assinou esse convênio com a USP, que foi renovado agora em 2017, e o grande objetivo é gerar conhecimento. É necessário, sim, investir recursos com universidades, sem as universidades, dentro da própria indústria, em qualquer elo da nossa sociedade para gerar conhecimento. Esse é o grande objetivo. Então, conhecer e avaliar as características desse tema no Brasil, dimensionar a relevância do Brasil para o cenário global, identificar e quantificar a origem dos plásticos nos mares e em praias brasileiras, estabelecer séries temporais de resíduos marinhos, desenvolver ações de educação ambiental. Esses são os pilares desse trabalho que a gente desenvolveu nos últimos 5 anos e pretende continuar nos próximos 5. Por favor. Principais ações, então, nós fizemos diagnóstico e monitoramento de lixo plástico em praias, em São Paulo, Bahia e Alagoas. Aqui eu coloquei um acompanhamento, porque a Universidade de Caxias do Sul também fez algum acompanhamento no sul do país. E nesse momento, por exemplo, eles verificaram que somente 14% do lixo coletado na praia era plástico. Eu estava com turra, por acaso, visitando a universidade, e aquilo chamou a atenção, porque os resultados em São Paulo, nessas praias, eram completamente diferentes. E ali ficou claro que é a forma com que a sociedade se relaciona com aquele ambiente. E no caso do Sul, para aquela praia, para o período avaliado, o pessoal da Universidade de Caxias do Sul falou, poxa, a gente vem aqui como uma praça, então tem muito vidro, por long necks e garrafas de vinho. O que está mudando nessa relação é a matéria-prima. O jeito de lidar com o descarte é o mesmo e é equivocado. É consumir a bebida da água do vidro ou da cerveja na praia no sul ou do vinho e jogar fora. É isso que tem que ser avaliado. Próximo, por favor. Existe um programa global que busca a redução dos pellets, o Pellet Zero, em que a gente traduziu esse material há alguns anos, quando foi lançado, é o manual do Pellet Zero. Esses estudos de monitoramento indicaram que sim, existem pellets dentro do ambiente marinho, naturalmente, e a gente entende que apesar de ser representativamente, em termos de volume, menos de 1%, já vi, Fernanda, menos de 1% da presença dos plásticos nos mares, olhando macroplástico, enfim, é uma representatividade muito pequena, porém está na governança da indústria. É do nosso poder endereçar essa temática que foi identificada ao longo dos anos nesse trabalho. E a gente, então, adaptou esse manual para a realidade brasileira,
fazendo as considerações necessárias do nosso cenário, né, do nosso trabalho, e temos esse manual do Pellet Zero pronto para ser validado dentro do setor, aí sim através do Fórum Setorial dos Plásticos, para que a gente comece a praticar e dentro daquilo que a gente chama de nossa governança, do nosso trabalho, a gente consiga dar a nossa contribuição nesse aspecto, tá? Porque a nossa contribuição nunca vai cessar, porque em diversos outros a gente precisa sim continuar trabalhando junto, como eu falei até agora. Próximo, por favor. Programas de educação ambiental, esse monitoramento participativo, cujo objetivo maior é desenvolver uma visão crítica e protagonista da população que vive nas praias. Né? Um trabalho belíssimo realizado, de limpeza, que acho que muitas ONGs, muitas empresas, muitos biólogos que aqui estão realizam, mas isso é fundamental para passar a informação correta, né? E a gente não ficar com uma visão enviesada sobre as atitudes erradas que nós mesmos tomamos, né? E possamos mudar assim o nosso comportamento em relação ao descarte. Próximo, por favor. Programas de educação ambiental, realização de palestras que a gente tem feito aí no Brasil, por favor, discutindo a temática. E esse trabalho aqui que foi muito interessante sobre a qualidade da Baía de Guanabara. Eu ouvia ao final entre a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos muitas observações, mesmo na mídia esportiva, dizendo que, poxa, já pensou se o Robert Schei estiver disputando a medalha de ouro, de repente uma sacola plástica gruda no leme, ele perde velocidade, perde a medalha de ouro, ia ser um problema, e aquilo ganhou, permeou até o noticiário esportivo, né? E mostrava-se os plásticos boiando, o lixo na Baía de Guanabara e assim por diante. E aquilo me causou um seguinte questionamento. Tá, mas se não tiver sacola plástica e ele ganhar a medalha de ouro, será que ele vai poder pular na Baía de Guanabara e comemorar a medalha de ouro? O que isso vai causar a ele? Vamos conhecer o problema? E a gente terminou lançando esse desafio de estudar e avaliar. Esse estudo foi publicado numa revista científica que trouxe então a visão do iceberg. Né? Então a gente fala de 90% dos plásticos estarem boiando, é verdade, mas é a ponta do iceberg. E embaixo. Então a gente não é que a gente queira tirar a responsabilidade, dizer que não é um problema, não, é um problema, está errado, mas a gente precisa olhar o todo. E esse é o grande desafio que esse estudo nos mostrou. Vimos um filme belíssimo sobre a Baía de Guanabara, que há vida sim, mas aí embaixo existem problemas que também precisam ser endereçados, muito discutidos ontem sobre saneamento e assim por diante. Pode passar, por favor. Eu não vou ler esses 3 primeiros slides, mas eu quero ler que as principais conclusões dessa primeira fase, digamos assim, desses 5 anos de trabalho, é que todos os atores da sociedade devem participar da solução, reconhecendo as suas responsabilidades. Isso é fundamental, para que a gente não suba e aponte o dedo, mas para a gente subir aqui ou propor ações, políticas públicas, trabalhos, que a gente enderece soluções realmente e seja partícipe desse processo construtivo. Esse não é um problema de uma matéria-prima, desse produto ou daquele, mas de cada um desses atores, de como cada um desses atores se relaciona com eles. Esse talvez tenha sido o grande aprendizado da gente ao longo desse processo. Por favor. O Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo, então, ele nasce de todo esse movimento que foi gerado, né, buscando conhecimento científico, buscando posicionamentos, e ele passa a ser uma realidade em junho do ano passado, quando a gente chamou a indústria, e ela também, naturalmente, percebeu, todos os seus atores, as suas responsabilidades, dentro desse aprendizado que eu terminei de